Seguranças, muitas pessoas e preocupação, mais de 30 mil criminosos deixaram os presídios nesta terça-feira para a última saída temporária do ano no estado de São Paulo. O benefício é destinado exclusivamente a presos que cumprem pena em regime semiaberto e depende de autorização individual da Justiça. A saidinha vai até o dia 5 de janeiro, a partir das 6 horas da tarde, quando todos os criminosos, pelo menos essa é a previsão, deverão retornar para o recolhimento prisional. Especialistas em segurança pública alertam a população para que redobrem a atenção durante o período de festas e tenham muito cuidado durante esse período, porque a gente, inclusive para quem nos acompanha por plataformas de vídeo, percebe uma presença ali na região da Barra Funda, Zona Oeste, aqui da capital paulista, onde tem uma penitenciária próxima e muitos contemplados com esse benefício acabaram ganhando as ruas ali, alguns deles com tornozeleira eletrônica. Um vídeo, inclusive, trazido pelo Acácio Miranda, mas chama bastante atenção porque estão celebrando esse momento, né, Acácio? Exato. Eu acho que são dois fatores que a gente tem que olhar para esse vídeo. Primeiro, a Barra Funda tem um terminal de ônibus ali, então muitos ônibus de fora trazem esses presos de penitenciárias do interior. Em segundo lugar, a gente tem que olhar exatamente para esse aspecto que você falou. Essa reunião, esse encontro tem um quê de celebração. Churrasco, né? Exato, as pessoas têm direito à ressocialização, ninguém nega isso. Mas para nós, que somos vítimas da violência nesse país, uma imagem como essa é quase que uma afronta. É quase que uma afronta a tudo aquilo e por tudo aquilo que nós trabalhamos no dia a dia. Porque quantos pais de família não foram vítimas de violência ao longo desse ano? Quantas pessoas não foram vítimas de crimes ao longo desse ano? Quantas pessoas não estão lutando pelos seus empregos e pelas suas sobrevivências ao longo desse ano? E essas pessoas ainda não tiveram a chance de celebrar, de interagir com as pessoas próximas. E no final do dia, presos de todas as unidades do nosso estado estão sendo postos em liberdade, colocados neste lugar, e há quase que um happy hour entre eles ali, para que eles se reencontrem e celebrem este período de liberdade, período para alguns, que muitos, nós sabemos, não voltarão. Então esse tapa na cara da sociedade acho que tem que ficar como exemplo exatamente para a gente lutar por leis mais severas e que efetivamente tragam uma sensação de segurança para todos nós. Porque quando elas forem aprovadas e efetivas, aí sim a gente vai poder se reunir também em praça pública e celebrar a nossa liberdade. E vai ser um extenso período, né, Diego Tavares? Até o dia 5 de janeiro eles vão poder passar as festas, então, tanto o Natal, que se aproxima, já a virada amanhã, o Ano Novo, e devem retornar somente no dia 5 de janeiro. Olha, David Tarso, para quem nos acompanha por imagens, o vídeo que nós estamos repercutindo aqui ao lado direito dos nossos comentaristas, ao seu lado direito aqui, é o retrato de um Estado falido, é o retrato de um Brasil que deu errado. Nós temos já, ainda bem, uma lei que foi aprovada que extinguiu esse benefício, mas essa lei não se aplica a quem já tinha o direito, a quem já tinha cumprido pena. Então, por muitos anos ainda nós teremos que ver essas imagens de pessoas que optaram por transgredir a lei, deixando seus presídios para aproveitarem o Natal ou outros feriados com os seus familiares, muitas vezes não tendo deixado com que as suas vítimas tivessem essa mesma oportunidade. Então, é muito revoltante. Eu me lembro aqui uma notícia que, infelizmente, nós tivemos que repercutir aqui na Jovem Pan há algum tempo, de uma moça de Brasília que foi ameaçada pelo ex-namorado, que acabou sendo preso, e ele prometeu que a mataria. Esse preso teve direito a uma saída temporária e, quando saiu, cumpriu sua promessa e matou essa moça. Vai explicar para o pai e para a mãe dessa moça o porquê, o contexto, a questão da ressocialização, o porquê, chegado um feriado como o Natal, um feriado, inclusive, que tem origens cristãs, que vai muito, afronta diametralmente a questão da prática do crime, vai explicar para o pai e para a mãe dessa moça, ou para o pai e para a mãe de qualquer pessoa que é vítima de um preso que se encontra em saída temporária, o porquê essas pessoas têm esses direitos, o porquê essa pessoa tem tantas segundas chances e a vítima muitas vezes não tem. Então, é triste que o Brasil continue ainda concedendo essa ampla cartilha de direitos,
de garantias, enfim, de todo um aparato de benefícios para aquelas pessoas que optam por não seguir as leis, que optam muitas vezes até em tirar a vida de uma outra pessoa. Enfim, é um cenário revoltante, nos tira a perspectiva de nós termos no futuro um país que deu certo. O pior de cenas como essa é o quanto isso abala a esperança do brasileiro, que já se encontra tão fragilizado em razão de tantas outras questões, de tantos outros problemas que o Brasil tem e que os nossos governantes, infelizmente, não se esforçam para resolver. Dávila. É revoltante, é inexplicável e, como bem disse o Diego Tavares, é um retrato do fracasso do Estado brasileiro. Não existe nenhum outro país do mundo que tenha essa combinação nefasta de saidinha, que tem essa combinação nefasta que envolve um cumprimento de 1/6 da pena, que 40% dos presos dos criminosos acabam sendo liberados numa audiência de custódia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo onde há baixos índices de criminalidade, de furto e roubo. Isso é retrato da impunidade. Pior, David Tarso, se você somar quantos anos essas políticas públicas desastrosas estão vigorando no Brasil, se isso ajudou a diminuir ou aumentar o crime. E é óbvio que todas as estatísticas mostram que essas políticas lenientes com o crime só ajudaram a aumentar o crime no país, a aumentar o número de roubos, a aumentar o número de furtos e a aumentar o número de assassinatos. Não é à toa que o Brasil hoje é o 7º país mais violento do mundo. É o retrato de um Estado falido e essa falência está na impunidade do crime. A impunidade é o maior estímulo que existe hoje para se cometer o crime e continuar livre. Caso contrário, se o governo, que não vai fazer absolutamente nada, e a oposição deixar passar este tema que aflige a vida de todos os brasileiros de bem, seria, sim, aí um tapa na cara ignorar esse tema e entrar apenas no embate de retórica ideológica na eleição de 2026. Por isso, é hora de tratarmos seriamente a questão do crime, não como uma questão partidária, como uma política de Estado. Um Estado que vai dar continuidade em políticas públicas para reduzir o número de homicídios, acabar com a impunidade e, como bem lembrou o Diego Tavares, ter certeza que todo criminoso cumprirá integralmente a sua pena, sem nenhum desses benefícios que hoje existem. Agora, uma coisa que revolta muitas pessoas também, e eu acredito que vocês vão concordar com isso, porque a população reivindica isso, eu tenho bastante contato com os policiais militares, né, que atuam diretamente até mesmo para garantir ali que os presos não vão para outros lugares, a não ser aqueles pré-determinados durante a saída temporária, porque eles têm que cumprir essa restrição, para que não frequentem bares, enfim, são vários aspectos que eles precisam seguir. Só que quando os policiais militares realizam a abordagem de um preso que está descumprindo alguma medida, é alvo de questionamento por parte de ONGs, o AB também se manifesta. Então, tudo isso a gente vê e a gente viu na última saída temporária com alguns policiais até mesmo me relatando que, olha, é difícil você atuar no nosso país porque você está vendo lá o preso, às vezes dentro de um bar que não pode, e aí quando você leva ele para a delegacia, né, para que possa retornar ao sistema prisional e perder o benefício, a gente que é alvo de questionamento. Então está se invertendo a lógica também em favor desses presos. Até os juristas que estão aqui presentes, o Acácio e o Diego, acho que podem explicar para a gente esse aspecto, esse contexto do que garante de fato a lei e a legitimidade para que os policiais possam atuar e, caso encontrem esses detentos, né, que foram contemplados com a saída temporária, desobedecendo alguma restrição, para que eles possam retornar ao sistema prisional, começando pelo Diego Tavares. Olha, David Tarso, eu não consigo explicar isso não, eu não consigo entender, inclusive, não sei o porquê dessa inversão de valores. Para mim, me parece óbvio que se um policial, com a fundada suspeita, é claro, vê um criminoso em situação de potencial prática de crime, ele não tem o direito, ele tem o dever de abordar, e a sociedade deveria sim apoiar isso. E, aliás, eu acho que a sociedade até apoia. O que nós temos, de fato, é como você disse,
uma militância muito barulhenta, que creio eu que seja uma minoria, mas que faz muito barulho sim e que gosta de jogar a culpa para cima do policial. E claro, esse tipo de barulho acaba ganhando um certo respaldo institucional. Teve uma decisão há algum tempo eu não me lembro agora se foi do Supremo Tribunal Federal ou se foi do Superior Tribunal de Justiça, que colocou um líder de facção criminosa nas ruas em razão das características da abordagem policial. Para o tribunal, a abordagem policial foi encarada como uma abordagem discriminatória. Então, esse barulho que essa militância faz, às vezes encontra, infelizmente, um eco na nossa justiça. E com isso, é a população que fica fragilizada, com mais criminosos sendo colocados nas ruas. Em outra oportunidade também, traficantes foram liberados e nessa oportunidade, inclusive, encontraram toneladas de drogas dentro de uma casa, mas os traficantes foram liberados por conta de questões relativas à abordagem policial. Então, de fato, é uma questão cultural, essa inversão de valores. Nós temos aqui, a cada vez mais, o policial sendo colocado como a parte errada da história e o criminoso sendo colocado como vítima. Como eu disse no meu comentário anterior, quando nós debatíamos a abordagem da esquerda e da direita sobre segurança pública, isso é muito fruto do ideário de esquerda, de que o bandido é um fruto de um meio injusto, é a famosa vítima da sociedade. Quem paga a conta por esse tipo de ideologia descabida, esse tipo de ideologia que não tem qualquer tipo de racionalidade, que é injustificável, infelizmente é o cidadão de bem, a pessoa que opta por andar dentro da lei, por cumprir as suas obrigações, por viver pacificamente em sociedade. E infelizmente, ao que parece, esse cenário tende a se perpetuar, porque como eu disse, essa cultura tem ganhado certa guarida do nosso poder judiciário. Então, essa inversão institucional também precisa ser revista. Nós precisamos também trabalhar isso do ponto de vista não só da alteração das leis, da mudança do nosso sistema de justiça, mas também por parte da cultura dos nossos aplicadores do direito. E muitas vezes você citou um ponto que eu acho que é fundamental também, a fundada suspeita do porquê que o policial realiza a abordagem. E isso tem sido alvo de questionamento, inclusive nas saídas temporárias. A reclamação dos policiais com quem eu converso é justamente essa, porque dizem assim, hoje em dia parece que a gente tem que pedir uma permissão, olha, com licença, nós vamos te abordar porque você está num ambiente ou apresentou determinada atitude. Então, assim, tem que explicar todos os parâmetros ali legais para que eles possam realizar a abordagem para falar, olha, houve fundada suspeita, Acácio Miranda. David, são dois os pontos levantados por você. Um tem uma regulamentação muito bem delineada na lei e o outro é muito vago. Começando, a saída temporária tem todos os seus requisitos na Lei 7.210 de 84, a Lei das Execuções Penais. E se porventura há o descumprimento de um ou mais destes requisitos, aquele que for surpreendido nesta situação deve ser conduzido à delegacia para que ele seja posto imediatamente em liberdade. Trocando em miúdos, cai imediatamente o seu direito à saída temporária. A lei estabelece exatamente esta sanção para quem descumpre os requisitos da saída temporária. Inclusive, quando nós olhamos para o vídeo, vários dos presos que lá estão com a tornozeleira eletrônica para que seja feito esse encaminhamento e para que seja feito este acompanhamento quanto ao cumprimento desses requisitos. Então, a autoridade policial surpreendeu alguém fora dos requisitos da lei, conduz à delegacia, é lavrado auto de prisão em flagrante ali, não necessariamente por haver um crime, mas tudo aquilo é autuado para que ele seja encaminhado à autoridade policial. Agora, no que diz respeito à fundada suspeita, se a gente olha para o Código de Processo Penal, não há nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso, nenhuma linha dizendo que seja fundada suspeita que justifique, que fundamente a realização da abordagem por parte da autoridade policial. Então é óbvio que a autoridade policial tem experiência suficiente para determinar o que são situações onde há fundada suspeita e o que são situações onde não há fundadas suspeitas. E quando ele realiza uma abordagem e há um auto de prisão em flagrante, há uma prisão em flagrante, quando a autoridade policial for ouvida, ela dirá
quais foram as razões que a levaram a entender que há a fundada suspeita. Talvez, são duas as possíveis soluções. Primeira, se nós tivéssemos na lei alguém dizendo que é fundada a suspeita efetivamente, para que prisões não fossem anuladas. Ou, em segundo lugar, que houvesse mais proximidade entre judiciário e autoridade policial, para que cada qual entendesse as dificuldades na atuação do coleguinha. Porque os juízes, e eu não estou aqui criticando os juízes, mas os juízes têm um papel no dia a dia mais fácil que os policiais militares, por exemplo, porque o policial está ali no calor dos fatos, com uma remuneração ruim, desprotegido em termos de estrutura e desprotegido em termos jurídicos, e mesmo assim ele está cumprindo o seu papel dentro das suas possibilidades. Então seria necessário que os nossos juízes, que os nossos promotores entendessem isso também e, a partir destas dificuldades, ajudassem na solução e não simplesmente na manutenção dos termos atuais que, aposto que ninguém discorda, são problemáticos. Eu estava doido para achar a notícia aqui, inclusive consegui encontrar, sobre os questionamentos, né, das prisões que foram feitas daqueles que foram contemplados na última saída temporária. A Defensoria disse na época que as prisões dos detentos contemplados com a saída temporária lá em março foram ilegais na Grande São Paulo, porque apenas 61% foram por descumprimento de horário. Dávila. O fato é, muito bem colocado pelo Acácio, essa diapasão entre a função do policial e a atitude da justiça é o que causa a impunidade. A impunidade é fruto desta assimetria no fazer a lei cumprir e aqueles que fazem com que a lei seja respeitada, nesse caso, os policiais. Enquanto esta diapasão, essa assimetria existir, não há como resolver a questão da segurança pública no Brasil, nem que o Congresso aprove pena perpétua, porque no fundo vai ter sempre um juiz que vai interpretar a lei de acordo com as suas crenças, a sua ideologia e não de acordo com aquilo que está dito para ser cumprida na lei. Então, o grande problema é, se nós não eliminarmos todos esses penduricalhos que só aumentam a impunidade, como o cumprimento de um sexta-pena, audiência de custódia, saidinha, não há como fazer valer a pena. Fazer aquilo que o Diego já falou aqui várias vezes no programa, é ter certeza que alguém que cometer um crime ficará preso e cumprindo integralmente a pena. Não é um sexto da pena, não é ler 2, 3 livros e diminuir pena, não tem nada disso. Vai cumprir, se pegou 30 anos de cadeia, vai ficar 30 anos na cadeia. Isso é o maior fator de dissuasão para pessoas entrarem no mundo do crime. Todos os países que hoje gozam de baixa criminalidade tiveram este rigor no cumprimento da lei e fazer com que aqueles que almejam entrar no crime ter certeza que, se forem pegos, cumprirão integralmente a pena. Então, David Tarso, eu não vejo como resolver este dilema enquanto tiver esta enorme diapasão entre juízes e polícia. Elas precisam andar em sintonia, em harmonia. É a diapasão que existe na política econômica, David Tarso. Assim, o governo gasta e o Banco Central tem que colocar o pé no freio fazendo a maior taxa de juros do mundo. E aí a gente vive nisso. Não tem jeito. Se você guiar o carro, um põe o pé no acelerador e outro breca, o carro não anda. É o que está acontecendo na segurança pública e na política econômica. Mas depende de quem dirige, né? A culpa era do Campos Neto. Hoje em dia já não é mais ele, o antigo presidente do Banco Central. Então, depende também de quem está pilotando ali a máquina. Mas esses questionamentos também que geram, assim, uma descredibilidade por parte dos policiais, né? Porque dizer que 61% lá da saída temporária das prisões que foram efetuadas por parte dos policiais foram ilegais porque os presos estavam descumprindo o horário, poxa, se você tem as restrições já impostas, se você descumpre alguma delas, no meu entendimento, e acredito que seja também o de boa parte da população, é que você deve retornar ao sistema prisional porque você descumpriu aquela medida, ou não deve ser encarado assim, a gente deve ver com outros olhos, Diego Tavares. O problema é que no direito brasileiro sempre tem um veja bem, David Tarso, sempre tem um jurista para dourar a pílula e dizer que o legislador, quando editou uma lei, não queria dizer, na verdade, aquilo que claramente ele disse pela redação. Ora,
se 60% das prisões se deram porque o preso estava descumprindo as regras de horário, tem como você falar em ilegalidade, é interpretação. Isso aí é aplicação criativa da lei, o que infelizmente é muito comum no país. Não à toa, nós não só carregamos esse rótulo nada honroso de país da impunidade, nós carregamos também o rótulo de país da insegurança jurídica, porque aqui mudou o juiz, muda a aplicação da lei, mudou o réu, muda a aplicação da lei, passou um ano e meio, muda a interpretação da lei e nós somos obrigados a conviver com isso, com essa instabilidade da aplicação da lei, que é justamente aquilo que fundamenta um Estado democrático de direito. É o império da lei. É o império da lei que faz com que nós sejamos um Estado democrático de direito. O problema é que aqui no Brasil nós nunca sabemos o que a lei quer dizer. Ou melhor, nós até sabemos o que a lei quer dizer, mas o tomador de decisão, o dono da caneta, quer fazer com que as pessoas acreditem que, na verdade, não é aquilo que a lei diz. Esse caso da saída temporária estampa muito bem. Aliás, acho que muitos casos de benefícios penais, benefícios, direitos e garantias que estão contidos na nossa legislação exemplificam muito bem essa situação. E o detalhe disso tudo, nós estamos falhando, nós não estamos cumprindo nenhuma das finalidades do apenamento de uma pessoa que transgride a lei. Nós não conseguimos reeducar, não conseguimos a tal da ressocialização, muito pelo contrário, nós vivemos aí uma realidade de um sistema carcerário totalmente falido, tomado pelo crime organizado. Em alguns estabelecimentos, sequer os policiais penais têm acesso a todas as dependências da prisão, porque a prisão é controlada totalmente, todos os expedientes da grade para dentro são controlados pelas facções criminosas e nós não temos também, na outra ponta, a aplicação correta da lei. Como disse muito bem o Dávila, nós temos aí um abismo entre a atividade do policial e a atividade das polícias, que entre si também tem alguns choques, a polícia ostensiva e a polícia investigativa. Então, o que falta no Brasil é um sistema legal coeso e uma aplicação direta, uma aplicação sem firula desse sistema legal, porque a partir daí eu acredito que nós tenhamos um pouco mais de estabilidade institucional em todos os atores que compõem a segurança pública, polícias, o poder judiciário, a própria Defensoria Pública, que também é um ator que se manifestou nesse sentido, a advocacia, que também, como diz a Constituição, é essencial à aplicação da justiça, e quando todos esses atores entrarem em compasso, talvez finalmente nós tenhamos uma situação um pouco melhor no que diz respeito à segurança no nosso país.